Meu nome é José Antônio Corrêa Lages, mais conhecido aí na cidade, entre os amigos, como Professor Lages. Sou mineiro, nascido numa cidade do norte de Minas chamada Curvelo. Saí de casa muito cedo, com 11 anos, para estudar fora e correr o mundo, né? E cheguei aqui em Ribeirão Preto em 1988. Né? Aqui eu me formei no curso de História na Barão de Mauá, concluí meu curso, na verdade, aqui. Na década de 90 fiz meu mestrado em História na Unesp de Franca e foi a partir exatamente dessa época que eu me interessei pela história da cidade, né, pela história de Ribeirão Preto. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto em 88, né, eu como mineiro chegando em Ribeirão Preto, logo percebi que havia uma presença muito forte na história da cidade das pessoas que vieram de Minas Gerais no passado. Né? Os fundadores da cidade, seus primeiros povoadores, eram todos oriundos de Minas Gerais. Agora, além dessa questão da fundação, você tem vários outros temas na história de Ribeirão Preto que foram, de certa forma, dando essa identidade à cidade. Quer dizer, não dá para abrir mão, por exemplo, da questão do café. O café, desde o final do século XIX, principalmente no início do século XX, foi muito marcante nessa formação inicial da cidade. A ideia, ela surge no início aí, né, dos anos 2000, deve ter sido 2001, 2002, quando eu, como professor de História, né, da rede municipal, principalmente, a gente ressentia a falta de um material mais elaborado para que pudesse ser levado para as escolas. Né? Então nós fizemos, na época, uma apostila, né, de mais ou menos umas 50 páginas, tentando, já nesse material, focar alguns temas que se destacavam na história de Ribeirão Preto. 2 anos depois, já em 2004, nós evoluímos para um material na forma de CD-ROM, onde aprofundamos um pouco mais essa pesquisa, ampliamos um pouco mais o escopo dessas temáticas e chegamos a incluir já nesse CD-ROM várias fotografias. Né? Mas sempre ficava aquela coisa, olha, mas tem mais coisa, eu acho que isso aí ainda é pouco, né? Precisa ainda, talvez, a gente fazer um trabalho assim de um fôlego maior, né? E principalmente percebendo que na década de 90 e nos primeiros anos aí, né, do 2000, muita pesquisa foi feita nas nossas universidades sobre Ribeirão Preto, focalizando as mais diversas temáticas, né? Então, o que nós tivemos a ideia a partir de 2004? Olha, vamos, a partir disso que nós já publicamos até agora, na forma da apostila e do CD-ROM, vamos partir para uma pesquisa historiográfica mais de fôlego, mais de fundo, né? Visando trazer a público essas pesquisas ou as informações iniciais sobre elas, para que as pessoas, né, o grande público interessado na história de Ribeirão Preto, tivesse acesso a uma pesquisa mais acadêmica, de caráter mais científico, etc. E daí resultou o Ribeirão Preto Revisitada. Eu acredito que o livro produzido pelo professor Lages, ele tem 2 entradas de importância, né? A primeira entrada é historiográfica, uma entrada que reflete não só o escrito de história de Ribeirão Preto, mas exatamente o que foi escrito, como foi escrito e do que deve ser lembrado. Revisitar não apenas Ribeirão Preto, portanto, na sua história, mas na sua historicidade. O Lages ele dá uma entrada nessa Ribeirão Preto que já foi muito historicizada e que, portanto, agora é recapturada, resumida no sentido mais grosseiro, né? E nos pontos mais importantes ao longo dos seus mais de 150 anos. O outro lado, que seria essa outra entrada, é a própria história de Ribeirão Preto. É o que foi Ribeirão Preto, a identidade ribeirão-pretana, a desconstrução de alguns mitos que ainda insistem em reverberar na mídia, em alguns grupos, principalmente vinculados à política, ao capital e coisas equivalentes. Veja, o documento histórico para o historiador é a sua peça fundamental de trabalho, né? O método na história é justamente um método na pesquisa documental.
Outras ciências têm outros métodos, mas o nosso método, do historiador em especial, é o documento. Então, quando você tem um documento, um manuscrito, seja da área administrativa, seja da área judicial, seja um documento oriundo, por exemplo, de um arquivo paroquial da igreja, né? Ele transmite informações que devem ser não só, né, aceitas de imediato, não é bem assim, mas ele tem que ser questionado, né? O historiador ele tem que comparar documentos diferentes, ele tem que fazer um verdadeiro trabalho de investigador na história. Boa parte dessa pesquisa que nós agora publicamos, né, nessa obra, ela foi feita dentro do arquivo, né, utilizando os recursos do arquivo, utilizando o acervo documental que o arquivo histórico oferece para a cidade de Ribeirão Preto. Quando as pessoas pensam em arquivo, normalmente elas associam arquivo a papel velho, mas não é bem assim. Temos que pensar que todo ato humano do passado, ele sempre gera uma espécie de canhoto, né? Esse canhoto pode ser uma memória pessoal, coletiva, e também pode ser uma memória material. E aí é onde entra o arquivo. O arquivo ele traz essa memória material à tona novamente, através de documentos escritos, através de imagens, fotografias. O arquivo ele se encontra muitas vezes em estado de esquecimento, quase que abandono. O ribeirão pretano ele dificilmente reconhece a tua história, né? Nós sempre tivemos uma elite aqui que preserva apenas a sua história e mesmo assim não tem interesse em conhecer mais a fundo a sua história. Nós temos hoje alguns funcionários aqui, todos estão aptos a estarem aqui, entretanto precisamos de mais funcionários. Temos uma carga muito grande de documentos aqui, documentos inclusive que ainda não foram classificados. Essa é uma grande dificuldade. Temos documentos que podem trazer novos ares à historiografia de Ribeirão Preto e esses documentos ainda não foram classificados, ou seja, os pesquisadores, o grande público, não estão podendo acessar essa documentação ainda por falta de classificação. Essa é a grande dificuldade do arquivo hoje. E eu acho que um ponto que deve ser tratado sempre é o fato do arquivo nunca ter tido um local fixo, né, para sua sede. Ele foi criado em 1992, na Casa da Cultura, foi instalado provisoriamente, depois ele foi, em 1995, para uma sede provisória e ficou lá quase que 20 anos, provisoriamente. Depois disso veio para essa atual sede, pagando um aluguel muito caro, ou seja, você tem um custo de manutenção só do prédio, só por estar aqui, que é muito caro. Ou seja, um resultado de políticas públicas muito mal pensadas, uma questão de gestão equivocada, minimamente falando, né, equivocada com relação a não só a preocupação de preservação do acervo, como também de sustentabilidade. Mas em cada pessoa tem uma importância histórica, eles são sujeitos históricos e, portanto, tem possibilidade de fazer as mudanças, as transformações, de terem atitudes mais cidadãs para transformar uma cidade num espaço mais bacana para todo mundo, de entender por que os investimentos foram feitos em determinados setores da sociedade da cidade e em outros não. Então nós temos ao longo do tempo assim, investimento em saneamento básico, em equipamentos de cultura e lazer circunscritos às áreas nobres da cidade. Por quê? É importante a sociedade vir e se apropriar desse conhecimento histórico, até para poder entender como que nós chegamos aqui e também talvez encontrar como que nós podemos achar uma saída. Então, o arquivo ele tem essa função que é primordial. Quando você reaviva essa história através dos documentos, e essa é a função do historiador, e o trabalho do Lages faz isso muito bem, ele pega esses documentos e conta uma história de Ribeirão Preto, e ao pegar essa história
e levar para as escolas, para as entidades, para uma série de locais aí, você está começando a construir uma nova memória. Uma memória dessas pessoas que agora se veem parte de uma história de Ribeirão Preto. Quando elas veem que elas fazem parte dessa história, elas respeitam mais. Estão aí aos olhos vistos, né? Várias edificações, vários casarões da época do café, inclusive, né? Que estão sendo literalmente tombados pelo tempo e pelo desleixo, pelo abandono, seja da parte dos seus proprietários, seja da parte da sociedade como um todo e da parte também do poder público, né? O que se mais recente em Ribeirão Preto é a falta de uma política pública específica para a preservação e para a difusão do patrimônio cultural da cidade. As pessoas, elas cada vez estão mais individualizadas, atomizadas, né? A educação patrimonial é o caminho de reconectar esse sujeito a um certo coletivo. O que mais me encanta é a aproximação da história / historiografia com o ensino. Porque os historiadores, durante muito tempo, eles ficaram presos nesse discurso da pesquisa pela pesquisa, né? É claro que a pesquisa tem uma utilidade pública, ela pode ser usada pelos gestores, ela pode ser também discutida em sala de aula no ensino superior, mas é muito raro, quase, né, impossível, essas pesquisas de tanto dissertações de mestrado, as teses de doutoramento, chegarem a uma sala de aula de alunos de 11, 12, 13 anos de idade. Ribeirão Preto Revisitada faz algo que, na minha opinião, é necessário. É tentar tirar daqueles jargões acadêmicos, né, e ao mesmo tempo aquelas elucubrações complexas para trazer a história de Ribeirão Preto possível, palatável, inclusive pelos próprios alunos do ensino fundamental. Todos esses intelectuais da história, do ensino de história principalmente, eles discutem a necessidade de trazer a história local para a sala de aula. Então não basta só saber Grécia e Roma. Não basta saber, por exemplo, o rio Nilo que corta o Egito, se você não sabe o nome do rio que toca a sua casa. Quer dizer, quanto mais o menino, o aluno, ele se promove como cidadão nas aulas de história, quanto mais ele reconhece a sua história dentro da história nacional, dentro da história mundial, mais ele se vê como um agente transformador do tempo e do espaço. Então veja que, na medida em que você tem um interesse e, a partir desse interesse, uma interação, um envolvimento, um conhecimento maior das pessoas em relação à história local, à memória, em relação ao patrimônio, né, que é o patrimônio de uma coletividade. Então não é porque nós temos aqui o casarão Camilo de Matos, que é o do representante de uma elite da época, que esse casarão não tem que ser preservado, defendido, restaurado, né? E que possa servir de alguma forma para o uso social, né? Então, em primeiro lugar, essa questão das pessoas se reconhecerem como participantes de um projeto comum de cidade, de comunidade e assim por diante. E depois também, aí numa visão mais ampla, mais lata da situação, o próprio fato de que, ao conhecer o seu passado, a saber as suas origens, a saber a sua gênese, enquanto comunidade, enquanto, né, participantes comuns dos mesmos problemas, né, das mesmas virtudes, dos mesmos valores, ou da mesma situação de crise pela qual passa a cidade muitas vezes, né, atingindo igualmente todo mundo, as pessoas conseguem avançar na construção de sua cidadania. A história também, ela fala sobre como era a relação das pessoas com a cidade. A gente tinha garça que vinha e aterrissava ali na Praça 15, na fonte, elas iam tomar banho na fonte da Praça 15. Ou seja, era uma cidade que talvez ela foi mais acolhedora e talvez ela possa vir a ser mais acolhedora também. Uma cidade sem passado, uma cidade que não sabe o que é e não sabe projetar o que gostaria de ser.